Olá, seja muito bem-vindo ao estudo e recapitulação da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui com o professor Enéas, pastor Cleidson Corsino, e eu, professora Vanessa, estaremos com vocês durante este estudo, essa recapitulação. Seja muito bem-vindo, pode comentar aí conosco, dê o seu joinha, curta, siga a nossa página e esteja conosco neste momento. Nós estaremos recapitulando, então, a segunda lição, que é o tema de 1º e 2º Coríntios. Estamos juntos com esse tema. E antes de iniciarmos a recapitulação, vamos fazer uma oração? Ora com a gente, pastor Cleidson. Oremos. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado por essa lição e o aprendizado que podemos ter dela. Abençoe cada pessoa ao estudar conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nosso tema, a mensagem da cruz. Dê uma olhada na imagem que nós temos para iniciarmos a lição. As pessoas têm sido muito criativas com essas imagens. E aqui na imagem que nós temos para essa semana, na lição de sábado, nós vemos, então, um farol e algumas pessoas se dirigindo a esse farol. Ele está situado sobre uma pedra bem grande, algumas pedras, e lá em cima nós vemos a imagem da cruz. E podemos ver que essa cruz, ela está iluminada e as pessoas estão indo para mais próximo à cruz. Queridos, na opinião de vocês, o que quer dizer essa imagem? Quando vocês olham essa imagem, o que te passa em primeira mão? A gente pensa logo num marinheiro, né? Com o seu barco cinclando o mar em velocidade. E esse farol vai evitar que ele colide com aquela ilha e então venha a morrer. Nesse caso nosso aqui, a cruz de Cristo é esse farol que ajuda a gente a se livrar do precipício. Muito interessante. Mas podemos observar aqui também que não parece estarem sobre as águas nesse farol, hein? Que interessante. Quando você estava falando, Enéas, eu fiquei olhando aqui. Interessante, de verdade. Quando a gente olha o farol, relaciona com o mar, o barco. E aqui as pessoas estão a pé e me parece que estão caminhando para essa direção. E aí, nesse caso, pastor Cleidson, o que traz além do que o professor Enéas mencionou aqui? A cruz, ela é aqui é um simbolismo, né? Assim como o farol é o símbolo para quem está perdido, para os marinheiros, né? A cruz também, ela está acima desse farol, né? Ela é o símbolo para os que estão perdidos, né? Todos olham para a cruz e ali eles podem se encontrar, seus caminhos podem ser iluminados, ali eles encontram sentido, né? Então, a lição dessa semana ela vem falar exatamente que a cruz ela deve ser o centro de nossa vida, né? Onde tudo se converge para a cruz, né? Muito interessante. Alguns aspectos. Talvez você, ao olhar essa imagem, possa estar aí pensando em outras nuances que ela traz para a gente. Então, vamos ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, o versículo 18, o tema, o verso base. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. E veja, nós podemos pensar como essa mensagem da cruz, ela expressa essa ideia realmente de dois polos de opiniões. Para um polo é loucura, mas para o outro polo é um poder de Deus para a salvação. E, de fato, quando nós vemos a lição abordando a questão de Cícero, escritor, orador que viveu antes de Cristo, abordava a questão de que a cruz, de fato, lembrava algo que, na verdade, não deveria nem ser mencionado, porque era algo muito estranho. E quando a gente pensa na morte de cruz, simplesmente, meramente, sem falarmos de Cristo, é algo muito estranho. E quando nós mencionamos na cruz
com a morte de Cristo, para aqueles que creem, de fato, ela vem trazendo salvação. O que vocês pensam a esse respeito sobre o verso aqui? Vocês querem comentar? Né? Mesmo para os discípulos, eles não compreendiam a cruz, né? Aí a Não lição vai mesmo. mostrar isso muito claro, porque eles olhavam para Jesus e eles não viam Jesus como um perdedor, eles viam como um revolucionário, como alguém que iria enfrentar o poder romano e iria vencer, né? Na verdade, até Judas quer dar uma ajudinha, né? Vai lá, vencer. Eu sei que você veio para vencer. Então, a ideia de uma morte, de ser sacrificado, isso na cultura, isso era para os piores criminosos, né? Era uma vergonha nacional isso, né? Então, para os discípulos, isso ia trazer vergonha para o evangelho, né? É por isso que a ideia de uma cruz é uma loucura Exato. na mente de qualquer outra pessoa, né? Como que um morto pode salvar alguém? É possível que um camarada que foi morto vai salvar alguém? Então, por esse motivo, eles consideravam isso uma loucura. E para os judeus, isso era uma provocação. Eles se sentiam tremendamente irritados, porque eles esperavam um Messias que fosse revolucionário, que combatesse Roma, que assumisse o reino e que levasse o povo de Israel a uma posição de destaque no mundo. Era essa a esperança deles. E agora a gente vai, então, pensar no aspecto que Paulo traz, então. Porque aí Paulo, ele traz a cruz como uma resposta para todos os problemas, assim, que a humanidade pudesse ter, seria uma resposta, uma salvação. E ele olha, então, para a igreja de Corinto e aborda a questão da cruz para trazer ali uma solução, principalmente olhando para um dos aspectos que ele estava muito preocupado em relação às divisões ali na igreja. E ele, então, agora traz o foco, ou seja, o holofote, o farol ali iluminado para a cruz de Cristo. Pensando, então, agora na lição de domingo, quando o tema aborda o evangelho da cruz. E quando Paulo, então, afirma que a mensagem da cruz é o poder de Deus para nós. Veja, quando o texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 17 até o 31, ele vem trazendo alguns aspectos dessa contraposição entre a sabedoria humana e o conhecimento divino, o que a cruz mostra. Paulo chega a abordar que ele não foi enviado para batizar, e sim para anunciar o Evangelho. Então, a lição ela aborda para a gente essa questão de uma forma muito interessante, porque ela traz, inclusive, o verbo traduzido por enviar, que é apostelo, e que deriva da raiz da palavra apóstolo. Então, a tarefa apostólica de Paulo era, de fato, proclamar o Evangelho, e é isso que ele vem trazendo, então, através dessa mensagem. Veja que muitas pessoas estavam tão preocupadas em batizar que estavam se esquecendo o nome pelo qual foram batizados. Então, é isso que Paulo vem exaltando, o nome de Cristo, e trazendo, então, como foco a mensagem da cruz. Ou seja, a ideia é que a sabedoria humana ela não deve obscurecer a mensagem da cruz. Então, a sabedoria humana não é para obscurecer, ou ele também não está dizendo que o conhecimento não deve ser explorado. Mas o que ele traz aqui é a questão do foco que as pessoas estão dando para o Evangelho. É interessante que quando a gente lê assim, a gente pensa, bom, então quer dizer que o conhecimento é loucura, né? É claro, o conhecimento que é loucura aqui, que Paulo está dizendo, é o conhecimento sem Deus, né? É o conhecimento como a ciência, a lógica, a filosofia, que ela foca em tudo menos Deus, né? Esse conhecimento é loucura, porque tudo que não focar nas Escrituras, ela passa a ser loucura, né? Passa a ser ideias e imaginação dos seres humanos. Então, isso é loucura. Tanto é que Paulo, a lição também traz que Paulo, quando ele estava em Atenas, ele quis, assim, contextualizar, né? Já que ali a ciência é forte, ele tentou contextualizar, mas ele usou a ciência, ele usou a filosofia, mas ele não teve resultados ali. Por quê? Porque ele entendeu que
a cruz, a mensagem da cruz, ela é o poder convincente. O que convence é Deus. A própria Bíblia diz, é o Espírito que convence, né? O que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E a palavra da cruz é o verbo ali encarnado, né? O verbo que se fez carne e morreu. E isso, quando é apresentado, tem um poder muito maior do que qualquer argumento, que qualquer filosofia, de que qualquer ciência, né? Exatamente. E aí a gente gostaria de aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá na lição de segunda-feira? Loucura para os que se perdem. Vamos pedir, professor Enéas, para que você aborde esse tema aí para a gente. É interessante que, como já foi dito, a questão da loucura do Evangelho, quando com o ouvinte apressado, ele vai chegar numa conclusão distorcida. Mas, pela graça de Deus, os evangelistas, eles sempre começam de um ponto mínimo até chegar ao ponto máximo. E não era diferente com o caso de Paulo. Todos aqueles ouvintes que estavam apressados, consideravam então como loucura. Mas aquele ouvinte que tomava tempo para aprender e compreender a grandeza do Evangelho, para eles se tornava então algo importante. Mas para aqueles apressados é como loucura. Imagine, um condenado que vai salvar alguém, né? Os judeus via isso como um insulto, como alguém que estava insultando a inteligência deles. O problema todo é que eles, como detentores da palavra de Deus, não tinham entendido isto. Se eles compreendessem a palavra de Deus desde o princípio, quando Deus falou lá com Adão, né? Depois apresentou o Evangelho a Abraão, se eles tivessem entendido isso e colocado em prática esse conhecimento, então quando chegou nesse ponto agora, eles não iriam achar que é um insulto. Mas eles não queriam um salvador humano, eles queriam uma pessoa, um político para salvá-los, né? E então o seguinte, o Evangelho é algo muito simples, mas ele é tão simples que acaba sendo simplório até demais, né? E por essa razão que ele precisa ser aceito pela fé. Quando o indivíduo compreende a magnitude, a grandeza do amor de Deus e o quanto Ele quer nos salvar, quanto Ele se importa comigo, importa contigo, aí a pessoa começa a entender que realmente o Evangelho é o poder de Deus, como está na parte de terça-feira, né? Poder para os que são salvos. Quando a pessoa compreende isto, então torna o Evangelho passa a ter uma beleza tremenda. Se vocês lerem, por exemplo, Colossenses 1:20, vocês vão ver algo muito importante dentro do Evangelho. Porque Jesus não estava reconciliando as coisas só aqui na terra, Ele estava reconciliando as coisas no céu também. E quando Jesus veio aqui, quando Ele morreu em nosso lugar, Ele condenou então aquele que estava combatendo, ou combateu o Senhor lá no céu, o seu opositor. Por essa razão, através do pensamento deles, das pessoas que estavam desfocadas do Evangelho, eles não entendiam que essa reconciliação tornava o homem alvo do grande amor de Deus. Por essa razão, o Evangelho torna-se, para os que são salvos, o poder de Deus. Só um ponto aqui. A lição ela traz uma construção interessante, que ela fala que para os que se perdem é loucura, mas para os que são salvos, poder de Deus. E aí a gente pergunta aqui, o que é o oposto da loucura aqui, né? O oposto da loucura aqui não é a sabedoria, né? Que a gente às vezes pensa assim, então esses são loucos, esses são sábios. Não, o oposto dessa sabedoria aqui, então, é o poder de Deus.
Por quê? Porque eles são loucos, não porque lhe falta intelecto, porque se você conversar com essas pessoas, vocês vão ver que eles têm um intelecto profundo, conhecimentos que convencem. E se uma pessoa não estiver preparada, elas não têm argumentos para falar com essas pessoas, porque eles são muito bem preparados intelectualmente. Então, aqui, essa loucura não é uma pessoa que é louca sem intelecto, é porque eles não têm o poder de Deus. E quando fala de Deus, isso para eles é terrível, porque é uma mensagem que vai em oposição contrária, direta a esse poder, né? Então, por isso que essa loucura aqui, a lição, ela traz até como rebelião. É uma pessoa que está vivendo em uma rebelião contra Deus, né? Por isso que eles são loucos, eles não têm o poder de Deus e então eles estão em rebelião contra Deus. É totalmente contrário. Rebelião leva à ideia de que é uma oposição e é com intenção. É intencional essa oposição. Então, por isso se torna uma loucura, de fato. Porque é contra Deus, né, o poder supremo e o autor, consumador da nossa fé, e que traz a sabedoria para aquelas pessoas que creem nele. O que ocorre também aqui é o seguinte: nós, como seres humanos, não gostamos de ser dependentes. Nós queremos ter a nossa liberdade, decidir o nosso futuro, decidir o que a gente precisa sem depender de ninguém. Agora, vindo o Evangelho, fala assim: não é bem assim. Vocês pecaram, ou melhor, nós pecamos, estamos destituídos da graça de Deus e necessitamos de uma pessoa que faça essa reconciliação, esse intermediário para nos ligar a Deus. E essa rebelião, essa independência é que torna o indivíduo louco diante de Deus. Claro, você olhar assim, eu não tenho que fazer esforço, não é pelo meu mérito, tudo foi pago, tudo foi dado, você só precisa aceitar o grande galardão. Aí você diz, não quero. Imagina, isso é loucura, né? E essa loucura é interessante analisar porque o autor ele traz aqui as palavras gregas e tal, e ele fala loucura como moria, né? Ele fala que essa palavra moria, ela tem a ver também com comportamento, né? É um comportamento moralmente comprometido. Geralmente as pessoas que elas se ausentam da cruz, a sua moral está comprometida também. O seu intelecto pode estar até altamente intelectual, mas moralmente distorcido, né? Porque o que eles querem não é uma moral que se agrada, né? Quer viver a sua vida, quer viver o seu estilo, quer viver longe de Deus, sem a luz da cruz, mas toda a ciência convergindo para dar formalidade ou para aceitar aquilo que eles vivem, né? Ou seja, as leis têm que ser votadas para concordar com o meu estilo de vida, né? É a loucura do mundo atual. Muito bem, e vamos continuando então. É interessante que rejeitar a Deus, né? Essa ideia de rejeitar a Deus, o que Deus ofereceu para a humanidade por meio da cruz, é auto-se destruir, né? Por isso que a loucura aqui é autodestruição. E assim, quem que escolheria por si só dizer assim, eu vou autodestruir a minha vida, né? Mas às vezes a gente olha para uma pessoa que fuma, que bebe, e fala assim, você está autodestruindo a sua vida, né? Mas quando a gente fala de uma pessoa que rejeita a Deus, essa loucura, que a palavra é moria, está dizendo assim, isso é trazer juízo sobre você, né? Isso é trazer destruição para a sua vida. É claro, se eu estou rejeitando a salvação, eu estou buscando o quê? A destruição. Essa é a lógica que a lição está trazendo, né? Automaticamente, se eu rejeito a salvação, eu estou aproximando e buscando essa destruição, né? Vamos para a lição de quarta-feira, então. Um Messias crucificado. E agora nós vemos assim, toda essa loucura ou esse poder de Deus, né? Loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para os que se salvam, tem a ver com o Messias crucificado, né? Como nós já vimos, a cruz ia contra as expectativas de todos.
porque os judeus eles estavam esperando o Messias revolucionário que iria trazer o reino, que iria restaurar. Tanto é que lá em Atos, capítulo 1, versículo 7 a 8, diz assim, Senhor, Jesus já estava subindo ao céu e alguém pergunta, Senhor, será ainda neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Eles ainda, mesmo depois de que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, estava subindo ao céu, eles ainda tinham a esperança, né? E o reino de Israel será restaurado? Então veja, eles aguardavam isso, né? Quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, uma multidão recebe vestido ali em cima do jumentinho, gritando, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome de Deus, né? Eles reconheciam Jesus como rei. No entanto, a grande decepção foi a cruz. Quando eles percebem que Jesus vai para a cruz, todos, por que a multidão não estava mais ali? Onde estava Enéas, professora Vanessa, aqueles que Jesus curou? Aquelas pessoas que seguiam Jesus. Geralmente, entre essas multidões, tinha aí 5.000 pessoas. Onde estavam essas pessoas? Por quê? Porque a cruz era uma grande vergonha. Foram os que sofreram grande decepção, porque eles estavam, então, exaltando como rei, ou seja, agora, então, vai restaurar, né, o reino. E aí, de repente, Jesus, ele se encaminha para a cruz. Analisa comigo uma coisa. Como acreditar num Deus que morre? Um absurdo. Um Deus morrendo. Como é que, se ele é Deus e está morrendo, como é que ele pode ter algum poder para salvar alguém? Como ele pode ser uma pessoa, uma personalidade tão importante no céu que vai livrar todo mundo dos seus pecados? Esta era uma situação bem complicada e ainda continua sendo um absurdo hoje para aqueles que rejeitam o Evangelho de Deus. Hoje a cruz ela se tornou algo muito comum, porque as pessoas usam crucifixo para tudo, a gente vê cruz em cima das igrejas, a gente vê a cruz para tudo, e isso se tornou muito comum. Mas para aquela época era muito chocante, né? A cruz ela chocava grandemente, né? E o retrato de um Messias crucificado deixou claro para o universo, né? Que Jesus foi a um extremo. Pagou o alto preço para a redenção, né? Exatamente, foi esse momento de não entender o que estava acontecendo, porque se era Deus e Deus morrendo, né? Então mostra até onde ele foi para salvar a humanidade. Agora, as pessoas ainda não entendiam o porquê, né? Ele falou, mas você está fazendo isso para me salvar? Como você vai se salvar perdendo? Né? Nunca vi alguém ganhar perdendo. Só que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Agora Jesus precisava vencer aonde o homem caiu. E aqui está o poder da cruz, que precisa ser pregado. Porque a morte foi para pagar o preço do pecado, para todo aquele que nele crê. Então é nesse sentido que quando Paulo começa a pregar para o Corinto, uma igreja que estava em conflito, uma igreja que estava em pecado, uma igreja que estava em rebelião, Paulo falou, a resposta para vocês é a cruz. Por quê? Porque vocês precisam entender que a única mudança para essa rebelião que vocês vivem, esse pecado que vocês vivem, é entender que Jesus pode perdoar, que Jesus morreu por vocês, e entender que não é pelo mérito ou pelo esforço humano, o preço já foi pago. Você só precisa aceitar e viver esse preço, né? Então, isso é uma mensagem impactante. Imaginar assim, ele morreu por mim, então. Essa vergonha toda é o Filho de Deus que deixou glórias, adoração dos anjos, palácios de marfim e reinava supremo sobre todos. E ele veio ser humilhado na pior das mortes, que até Cícero, o filósofo, dizia, não quero nem ouvir falar da cruz antes mesmo de Jesus vir, porque era uma vergonha total alguém que fosse para a cruz. Era o pior dos criminosos, né? No entanto, o Messias foi crucificado. Se os judeus tivessem entendido o sistema sacrificial, eles não teriam problemas agora. Se eles tivessem entendido a morte daquele cordeiro dia a dia, meses e meses, até findar o ano, e aquele trabalho no final do ano, se eles tivessem entendido isso, eles então não teriam problema agora
para compreender esse sacrifício de Jesus. E quando a gente pensa lá em Corinto e essa aceitação de Cristo, o Cristo morto e ressuscitado, aquele que poderia trazer então a salvação nesse sentido, é impossível não amar a quem nos ama tanto. Então, de fato, era uma mensagem que era para cativar, era uma mensagem que era para trazer uma mudança de vida para eles, que era a dificuldade que Paulo estava enfrentando com eles aí. Então. Aí entra o poder de Deus. Exatamente. Veja, é interessante que Paulo era um homem muito culto, né? E ele então dizia assim: não é a capacidade humana, não é que vai persuadir, não é a persuasão. Os gregos tinham muito isso, técnica de persuasão, né? De argumentos, de convencimento. E Paulo entendeu que a cruz ela impactava porque ela tocava o coração, mas também tocava a razão. Porque quando a pessoa entendia a razão por trás de tudo isso, ela falava: uau, que impacto, foi por mim. E isso tudo, o rei do universo. Então aí Paulo falou assim: não queira convencer as pessoas por argumentos humanos. Não queira convencer as pessoas por sabedoria humana. Elas não vai causar, isso não vai causar esse impacto todo. A cruz de Cristo causa esse impacto. Ou seja, ela causa esse escândalo na vida das pessoas, ela causa esse impacto. É por isso que a Bíblia diz, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, assim, eu não gosto de pregar buscando recortes de jornais, de ciência, eu não gosto dessas coisas. Eu gosto de pregar abrindo a Bíblia e dizer o que a Bíblia fala, porque é a palavra de Deus que tem que convencer. Aí algumas pessoas até me cobram: você é formado em psicologia, em filosofia, por que não busca? A Bíblia ela é suficiente, ela é completa, né? Quando você abre a Bíblia, ela te traz todos os argumentos que você precisa, e é ela que vai trazer essa sustentação, esse convencimento, né? É o poder de Deus. Então, esse poder de Deus ele é muito maior do que qualquer ciência, né? E quanto mais a gente estuda, a gente percebe que a Bíblia sempre é mais poderosa, né? Porque toda ciência não pode se comparar com a Bíblia. Sabe, pastor, quando a pessoa percebe o quanto ela é importante para Deus, que Ele deixou o trono dele para vir aqui pagar o preço da sua salvação, aí então essa pessoa, ao tomar esse grande choque, então ela começa a valorizar tremendamente o trabalho que Jesus fez por nós na cruz. Mas até chegar a esse ponto, a pessoa precisa ter humildade para compreender e aceitar a mensagem da cruz. Muito bem. Em 1 Coríntios, capítulo 1, nós estamos estudando essencialmente o capítulo 1, mas aqui tem um paralelo interessante. O capítulo 1, versículo 18, que é o que nós lemos, né? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Agora vamos ver o versículo 24. O versículo 24, ele traz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha o paralelo interessante desses dois versos, né? E a lição traz esse paralelo aqui nessa tabelinha da lição de quinta-feira. Ela está dizendo então, para nós que somos salvos ou para os que foram chamados. Paulo considera todos aqueles que são chamados também como salvos, né? Ou seja, se você é chamado, você já foi chamado para essa salvação. Você faz parte dos salvos. Enquanto você permanecer em Cristo, você é salvo. Por quê? Porque agora você aceitou o poder de Deus. E esse poder de Deus, quem é? Esse poder é Cristo. É o Cristo crucificado. Ele é o poder de Deus. Então, esses dois textos, eles clareiam muito essa compreensão, né? De quem é o poder que convence, né? De quem é que temos que pregar, né? Temos que pregar esse poder, e esse poder é Cristo. Então, a nossa única mensagem é a cruz e o crucificado. Essa é a mensagem poderosa que temos que pregar, né? No Velho Testamento tem um texto muito interessante que diz o seguinte: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas, que trazem boa notícia.
Esse evangelho as pessoas só poderiam crer nesse evangelho se elas tivessem tempo para ouvi-lo. Daí a importância do pregador. Paulo não era qualquer um pregador, como o pastor Ben já disse, ele era um camarada formado, ele era um doutor da lei. Ele não era qualquer um. Ele era um camarada que compreendia muito de leis, compreendia da religião, e ele tinha capacidade para instruir a pessoa. No início da lição, o pastor falou que Paulo, em Atenas, tentou mostrar pela filosofia, né, quem era Deus. Agora, em Corinto, Paulo já começou a mostrar quem era Jesus de uma maneira mais prática, direta, assim, colocando-se no lugar das pessoas, indo junto delas, né? É importante que hoje também o pregador da palavra de Deus vai aonde o indivíduo está. Paulo não ficava esperando as pessoas ir atrás dele. Ele ia no campo missionário, e lá onde as pessoas estão, na beira do rio, na praça, na sinagoga, Paulo ia onde as pessoas estavam. E através desse esforço que ele fazia, então Deus entrava com o Espírito Santo para abrandar os corações apressados, né? Dando eles calma para entender a grandiosidade desse evangelho. Depois que entendia a grandiosidade desse evangelho, aí aquele que era um sábio segundo os homens, tornava-se uma pessoa simples, como no caso Gaio, que era o principal da sinagoga. Depois ele aceitou o Senhor, porque ele teve paciência para ouvir Paulo. Olha que interessante, professor Enéas, o que 1 Coríntios 1, 25 diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E quando fala fraqueza de Deus ou a loucura de Deus, não significa que Deus tem fraqueza ou que Deus tem loucura. Está falando das coisas de Deus, né? Imagina, por exemplo, aquele mais simples irmão que você fala assim: esse irmão é fraquinho, mas ele lê a Bíblia todo dia. Esse irmão que é fraquinho de conhecimento e lê a Bíblia todos os dias, a Bíblia está dizendo, ele é mais sábio que os sábios. Porque ainda que uma pessoa tenha mestrado, doutorado, a ciência do mundo, mas aquele que está amparado na sabedoria de Deus, ele tem uma sabedoria que ela pode combater qualquer ciência ou conhecimento humano, né? E isso é interessante, como a Bíblia diz, né? A loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens. Qualquer homem que ele se colocar diante da loucura de Deus, fala assim, o conhecimento da Bíblia é loucura. Ok, mas qualquer um que se combater diante dessa loucura, ele se torna pequeno, né? Porque a palavra de Deus é o poder. E é nesse sentido, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, isso é muito interessante, né? Quando traz esse paralelo, né? A fraqueza. E Deus usa as coisas fracas. Já percebeu como Deus gosta de usar as coisas fracas deste mundo, as coisas loucas deste mundo, para mostrar que não depende do ser humano, que não depende do intelecto. Por exemplo, quando a gente olha para os discípulos, por que ele não chamou os doutores da lei, que tinham todo o conhecimento da Torá, da Bíblia? Porque senão o que ia sobressair era o intelecto humano, era o conhecimento. Deus não quer que isso seja o poder é da palavra. Então ele chama homens simples que estavam dispostos a reproduzir essa palavra. E quando a palavra vai adiante, o poder não é do homem, o poder é de Deus. E mesmo Paulo, que era estudado, ele teve um encontro com Cristo para ser o diferencial na vida dele. Porque a partir do momento que ele encontrou ali com Cristo, então mudou a rota de vida. Então, mesmo naquela sabedoria que ele tinha, o conhecimento que ele teve durante sua vida, antes de Cristo, era uma vida. E depois de Cristo foi outra. Então, agora, olha só que Paulo, depois dele chamado, ele fica refugiado quanto tempo? 3 anos e meio.
porque ele precisava desaprender muita coisa. Ele vai para o deserto, e nesse deserto ele fica 3 anos e meio. Moisés, quando ele falou, Senhor, eu estou pronto, eu já vou começar a preparar o caminho aqui, já vou eliminar um desses aqui, né? E aí Deus fala para ele, você ainda precisa de 40 anos no deserto, né? E Deus pega pescadores e transforma em outras pessoas capazes de fazer discurso para convencer as pessoas do Evangelho. Veja, então esse é o poder de Deus, que traz sabedoria. Fugindo um pouquinho, uma história que me impressiona muito é a história do Gadareno, um louco que vivia nos cemitérios, assim, um louco. Mas quando ele encontra com o poder de Deus e a restauração da sua vida, aquele louco foi capaz de pregar em toda a Decápolis e centenas se converteram por causa dele. Porque Deus usa as coisas loucas, Deus usa um ex-endemoniado, Deus usa pescadores, Deus usa pessoas simples e Deus usa você. E muitas vezes contraria a expectativa humana, porque o ser humano às vezes espera algo que é contrariado, porque Deus age de formas espetaculares. Vou fugir um pouquinho aqui também. Os discípulos de Jesus eram homens simples, pescadores, como já foi mencionado, né? Homem completamente sem cultura. Mas quando eles começaram a falar de Jesus, começaram a pregar e falar com tanto entusiasmo sobre a Torá, coisas que eles não tinham acesso, mas aprenderam assim em 3 anos e pouco. Aí o povo compreendeu, eles estiveram com Cristo. E assim Paulo ele esteve também, esteve aos pés de Gamaliel, mas depois ele esteve recluso, como o pastor falou. E ele aprendeu muito. E quando ele tinha algum problema, que ele tinha dificuldade, ele para onde que ele ia? Ele recorria ao Concílio de Jerusalém. Então nós vemos que mesmo a pessoa culta precisa buscar a Deus para ter a cultura do céu. A cultura humana não vai resolver o problema, mas a cultura do céu, ela traz o poder da reconciliação, da salvação e da transformação da vida do indivíduo. Eu quero concluir e ir para a parte final, mas eu quero deixar o verso 26 de 1 Coríntios, que diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Aqui Paulo fecha. Né? Isso é o poder do Evangelho. Porque o que tem que prevalecer é o poder do Evangelho. Não é o ser humano, não é as táticas. Não. Eu fico olhando, às vezes, as pessoas assim, técnicas, né? Vamos ensinar técnicas, vamos ensinar métodos. Tudo isso é importante. Mas, assim, é o poder de Deus que vai fazer a diferença. E é esse poder que a gente precisa para terminar o Evangelho. É esse poder que tem que ser derramado, né? E esse poder é o que o Espírito Santo quer nos dar, né? Professora Vanessa, professora Enéia, suas últimas palavras para nós encerrarmos, o que mais te impressionou e as palavras finais. Eu vejo aqui, na lição de sexta-feira, no livro Atos dos Apóstolos, na página 156, Paulo sabia por experiência pessoal que, quando um pecador uma vez contempla o amor do Pai, como se vê no sacrifício de seu filho e se rende à divina influência, acontece uma mudança de coração e, desde então, Cristo é tudo em todos. Veja que Paulo, ele foi transformado. E isso mudou o foco da vida dele. Ele passou agora a contemplar a cruz e meditar sobre a cruz e levar pessoas à cruz para que fossem também transformadas, que as ações delas, ali em Coríntios, né, que pudesse ser transformado, vidas transformadas pelo poder da cruz, pela sabedoria divina. Isso é impressionante. Paulo também ele mudou a sua maneira de pensar. Desde quando ele aceitou Jesus, depois de quando ele começou a pregar, ele diz o seguinte, que a partir daquele momento, o interesse supremo dele era a cruz de Cristo, era Cristo. Ele perdeu o interesse no conhecimento que ele tinha do passado, e agora só interessava para ele
Jesus Cristo, o crucificado. E isto que deve tomar também o nosso coração hoje. O nosso interesse deve ser conhecer Jesus a cada dia. E para conhecer Jesus, nós precisamos passar a conhecer essa palavra, né? Estudá-la todos os dias de manhã e meditá-la durante o dia. As minhas últimas palavras, eu deixo com vocês o texto de 1 Coríntios 2,14, que diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Amém. Olha que naturalmente você e eu não vamos em lugar nenhum. Nós somos homens natural e nós precisamos agora dizer para o Espírito: vem, Senhor Jesus, faça a mudança em mim. Vem, Senhor Jesus, eu estou disposto a te aceitar. Permita que a palavra de Deus te mude diariamente e permita que o Espírito Santo esteja todos os dias na sua vida. Que Deus te abençoe, né? Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco. Vamos fazer uma oração para nós terminarmos. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua palavra. Obrigado por falar conosco. Dá-nos, Senhor, sempre a compreensão da Tua palavra. Nos ajude a ter sempre o interesse de buscar o Teu poder, a Tua sabedoria e viver na Tua presença. Entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por nos assistir. Continua acompanhando as redes sociais da Igreja Adventista do Pênfigo. Sempre temos novidade por aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um.